Uma competição entre flores esconde um teste muito mais profundo. 10 jovens disputam um lugar ao lado do herdeiro de uma das maiores fortunas do país, mas apenas uma delas carrega, sem saber, o único vaso que realmente importa. E quando a verdade é revelada, todos ficam chocados. Antes de descobrir o que aconteceu no julgamento final, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que florescem com o coração. O país inteiro parou quando o comunicado foi publicado em todos os jornais de grande circulação. Alfredo Mendonça, o magnata das telecomunicações, conhecido por sua fortuna bilionária e seu temperamento enigmático, havia anunciado um concurso que fez todos os olhos se voltarem para a imponente Mansão dos Ventos, no alto da colina que dominava a cidade. A dona da flor mais bonita irá se casar com meu filho. A declaração soava como algo saído de um conto de fadas antigo, mas vinha impressa em papel timbrado, com assinatura reconhecida em cartório e regras claras. 10 jovens, selecionadas entre milhares de candidatas, receberiam cada uma um vaso idêntico e uma semente rara. Elas passariam 30 dias na mansão, cuidando de suas sementes. Aquela que conseguisse cultivar a flor mais bonita se tornaria a esposa de Eduardo Mendonça, o herdeiro único do império construído por seu pai. A notícia correu veloz, espalhando-se como um incêndio em Campo Seco. Nas mansões do Jardim Europa, jovens de famílias tradicionais discutiam estratégias com seus jardineiros particulares. Em apartamentos de luxo, filhas de novos ricos pesquisavam no Google técnicas avançadas de jardinagem. Em todos os cantos da alta sociedade, o burburinho era o mesmo. Quem conseguiria conquistar o coração do solteiro mais cobiçado do país através de uma simples flor? Enquanto isso, no pequeno apartamento que dividia com a mãe doente e as 2 irmãs mais novas, Luísa Campos observava o jornal velho que embrulhava as verduras que havia comprado na feira. Seus olhos castanhos, sempre atentos, pararam na notícia do concurso. Normalmente ela riria daquilo. Concursos de beleza disfarçados de contos de fadas não eram seu tipo de leitura. Mas algo a fez parar. Uma semente, murmurou para si mesma, enquanto suas mãos, calejadas pelo trabalho duro como ajudante em uma floricultura local, acariciavam instintivamente as folhas do pequeno manjericão que mantinha na janela da cozinha. Luísa tinha 25 anos e uma vida marcada por desafios. A mãe, Dona Cleide, sofria de uma doença autoimune rara que a deixava cada vez mais fraca. As irmãs gêmeas, Ana e Bia, ainda estavam no ensino médio e sonhavam com a universidade. O salário de Luísa, complementado pela pequena aposentadoria por invalidez da mãe, mal dava para as necessidades básicas. A pequena herança da avó, um pedaço de terra no interior onde passara os verões da infância, estava ameaçada por disputas judiciais com um primo distante. Você deveria se inscrever, disse Dona Cleide, surpreendendo a filha ao aparecer na porta da cozinha apoiada em sua bengala. Mãe, a senhora deveria estar descansando, respondeu Luísa, levantando-se para ajudar a mãe a se sentar. Isso é coisa de gente rica e desocupada. Não tenho tempo para concursos de flor. Você sempre teve jeito com as plantas, insistiu Dona Cleide com aquele olhar que misturava ternura e determinação. Lembra como você ressuscitava todas. As plantas que eu deixava morrer, seu avô sempre dizia que você tinha as mãos abençoadas. Luísa sorriu, lembrando-se do avô, um homem simples que conhecia cada planta pelo nome e conversava com elas como se fossem velhas amigas. Foi ele quem lhe ensinou a respeitar a terra, a entender os ciclos da natureza, a reconhecer que uma semente bem cuidada era um milagre em potencial. Além disso, continuou Dona Cleide, com um brilho maroto nos olhos cansados, o prêmio poderia ajudar com o tratamento com a faculdade das meninas. Luísa suspirou. Era sempre assim. Por mais que tentasse proteger a mãe das preocupações, Dona Cleide sabia exatamente o que pesava sobre os ombros da filha mais velha. O tratamento experimental que poderia melhorar sua qualidade de vida, o sonho das gêmeas de estudarem medicina e direito, as contas que se acumulavam na gaveta da cômoda. É um concurso para gente como a Vanessa Bragança, argumentou Luísa, referindo-se à filha do dono da rede de lojas,
onde trabalhara antes da floricultura. Gente que nunca precisou se preocupar com o preço do pão ou com conta de luz atrasada. Está escrito aqui que é preciso ter entre 20 e 30 anos, não ter sido casada antes e... Dona Cleide ajustou os óculos lendo atentamente. E possuir afinidade genuína com a natureza e seus ciclos. Não diz nada sobre conta bancária. Naquele mesmo dia, após o turno na floricultura, Luísa se viu preenchendo o formulário online de inscrição. É loucura, repetia para si mesma, enquanto anexava a única foto recente que tinha, tirada no aniversário de 15 anos das gêmeas, quando conseguira comprar um vestido azul em uma liquidação. 2 semanas depois, quando o envelope timbrado chegou, Luísa quase o jogou fora, confundindo-o com mais uma conta. Quando finalmente o abriu, suas mãos tremeram. Prezada senhorita Campos, temos o prazer de informar que a senhorita foi selecionada para participar do concurso da flor mais bonita. As palavras embaçaram diante de seus olhos, enquanto Ana e Bia pulavam pela sala, gritando de excitação. Dona Cleide apenas sorria, com aquele olhar de quem sempre soube que aquilo aconteceria. O dia da chegada à Mansão dos Ventos amanheceu ensolarado, como se o próprio céu estivesse curioso para assistir ao desenrolar daquela história. Luísa, com uma mochila simples contendo suas poucas roupas e um livro de jardinagem herdado do avô, aguardava junto às outras 9 candidatas no hall imponente da propriedade. O contraste não poderia ser mais evidente. Enquanto as outras, jovens desfilavam vestidos de grife, joias discretas, mas caríssimas, e um ar de familiaridade com ambientes luxuosos, Luísa se destacava justamente por sua simplicidade. O vestido azul do aniversário das gêmeas, cuidadosamente passado, um único par de brincos, presente da mãe, e um perfume simples que comprara especialmente para a ocasião. Olha só quem conseguiu passar pela segurança, sussurrou, uma voz que Luísa reconheceu imediatamente. Vanessa Bragança, com seus cabelos loiros perfeitamente arrumados e unhas impecáveis, estava entre as selecionadas. Achei que só estavam procurando candidatas à esposa, não à empregada. Algumas das outras concorrentes riram discretamente, enquanto Luísa sentia o rosto queimar. Mas antes que pudesse responder, as portas duplas do salão principal se abriram, revelando a figura imponente de Alfredo Mendonça. Alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, o magnata emanava autoridade. Ao seu lado, um jovem de porte semelhante, mas com um ar mais suave, observava as candidatas com curiosidade discreta. Eduardo Mendonça era ainda mais bonito pessoalmente do que nas raras fotos que apareciam nas revistas. Alto, de feições fortes, olhos verdes e uma expressão que parecia simultaneamente educada e distante. Senhoras, começou Alfredo, sua voz preenchendo o ambiente. Bem-vindas à Mansão dos Ventos. Durante o próximo mês, esta será a casa de vocês. Como já sabem, cada uma receberá um vaso e uma semente idênticos. A jovem que cultivar a flor mais bela terá a oportunidade de se casar com meu filho e único herdeiro, Eduardo. Eduardo inclinou levemente a cabeça, em um gesto que poderia ser interpretado como cortesia ou resignação. Luísa não conseguiu definir. Vocês terão todas as mesmas condições, o mesmo solo, a mesma semente, a mesma exposição ao sol. Os vasos ficarão no solário, onde cada uma terá seu espaço designado. O resto, continuou o magnata com um leve sorriso, dependerá exclusivamente de vocês. Uma das candidatas levantou a mão timidamente. Vestia-se com elegância discreta, e seus olhos revelavam inteligência. Senhor Mendonça, que tipo de flor estamos cultivando? Excelente pergunta, senhorita. Helena Vasconcelos, respondeu a jovem, da família Vasconcelos de Minas Gerais. Senhorita, Vasconcelos, continuou Alfredo. As sementes são de uma espécie rara de orquídea, uma variedade desenvolvida especialmente para este concurso. Ela exige cuidados específicos e, como todas as coisas preciosas na vida, paciência e dedicação. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Orquídeas eram plantas notoriamente exigentes.
Seu avô costumava dizer que elas eram como pessoas, precisavam ser compreendidas, não apenas cuidadas. Mais alguma pergunta? Indagou Alfredo, olhando diretamente para Luísa, como se houvesse notado seu desconforto. As sementes já foram tratadas de alguma forma especial? Perguntou Luísa, sua voz mais firme do que esperava. Elas precisam de algum processo antes do plantio. Um silêncio caiu sobre o salão. As outras candidatas olharam para ela, algumas com surpresa, outras com desdém mal disfarçado. Alfredo Mendonça, no entanto, abriu um sorriso genuíno. Outra excelente pergunta, disse ele. As sementes já passaram por um processo inicial de preparação, mas vocês receberão instruções detalhadas sobre como proceder. O jardineiro-chefe da mansão, Sr. Antônio, estará à disposição para orientações técnicas. Luísa assentiu, sentindo-se um pouco mais segura. Ao menos sabia fazer as perguntas certas. Agora, continuou Alfredo, meu assistente, Ricardo, mostrará a cada uma seus aposentos. Às 6 horas, nos reuniremos novamente no solário para a entrega dos vasos e das sementes. Bem-vindas ao nosso lar, senhoras. Enquanto as candidatas seguiam o assistente pelos corredores ornamentados da mansão, Luísa não pôde deixar de notar o olhar de Eduardo pousado sobre ela. Não era um olhar de admiração ou interesse romântico, mas de curiosidade, como se ela fosse um elemento destoante em um quadro cuidadosamente composto. O quarto designado a Luísa era maior que o apartamento inteiro onde morava com a família. Uma cama king-size dominava o centro, coberta por lençóis que pareciam feitos de nuvens. Grandes janelas davam para os jardins exuberantes, e uma escrivaninha antiga aguardava ao lado de uma poltrona de leitura. Sobre a cama, um conjunto de roupas, cuidadosamente dobradas, aguardava, junto com um cartão manuscrito. Para uso durante sua estadia. Esperamos que sejam adequadas. Luísa tocou os tecidos com reverência. Eram peças simples, mas de qualidade inquestionável. Vestidos leves, calças confortáveis, blusas delicadas, tudo em seu tamanho exato, em cores que combinariam com seu tom de pele. Como eles sabiam, murmurou para si mesma, enquanto se permitia sentar na cama macia, sentindo-se subitamente pequena e deslocada naquele mundo de luxo e privilégios. Às 6 horas em ponto, todas as candidatas se reuniram no solário. Era um espaço amplo, com paredes e teto de vidro, permitindo que a luz natural inundasse o ambiente. 10 mesas idênticas estavam dispostas em círculo, cada uma com o nome de uma candidata, gravado em uma placa de madeira. Sobre cada mesa, um vaso de cerâmica simples, mas elegante, aguardava. Alfredo Mendonça entrou, seguido por Eduardo e por um homem mais velho, de mãos nodosas e pele curtida pelo sol, o jardineiro-chefe, Antônio. O velho jardineiro carregava uma pequena caixa de madeira entalhada que depositou sobre uma mesa central. Senhoras, começou Alfredo, chegou o momento de receberem suas sementes. Senhor Antônio, por favor. O jardineiro abriu a caixa com cuidado reverencial, revelando 10 pequenos envelopes idênticos, cada um contendo uma única semente. Estas são sementes da Orquídea Lux Veritatis, explicou Antônio com voz pausada, de quem está acostumado a falar com plantas, não com pessoas. Uma variedade rara desenvolvida após anos de pesquisa. Ela combina a beleza das orquídeas tradicionais com uma resistência inesperada. Mas, acrescentou, olhando diretamente para cada candidata, como toda orquídea, ela só floresce sob condições específicas, e a mais importante delas não é água, nem luz, nem temperatura, é intenção. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras do velho jardineiro ecoavam as do seu avô. Plantas sentem sua intenção, ele dizia sempre. Você não pode mentir para uma planta. Ela sabe exatamente quem você é. Uma a uma, as candidatas foram chamadas para receber seus envelopes. Quando chegou a vez de Luísa, ela notou um brilho de reconhecimento nos olhos do jardineiro. Mãos, que trabalham com a terra, murmurou ele ao entregar-lhe o envelope, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. A terra reconhece suas próprias filhas.
Confusa, Luísa recebeu o envelope e retornou ao seu lugar. Dentro, uma única semente descansava, pequena, escura, aparentemente insignificante. Nos próximos 30 dias, continuou Alfredo Mendonça, vocês virão ao solário todos os dias para cuidar de suas sementes. O resto do tempo é livre para explorar a mansão e seus terrenos, com exceção das áreas privativas, é claro. Meu filho e eu estaremos presentes em alguns jantares e eventos para que possamos nos conhecer melhor. Ao lado do pai, Eduardo mantinha a expressão neutra, como se aquele arranjo fosse tão normal quanto uma reunião de negócios. O jardineiro Antônio estará à disposição para orientações técnicas, mas lembrem-se, o desafio não é apenas fazer a planta crescer, mas fazê-la florescer de maneira única e especial. Como todas vocês devem ter percebido, acrescentou com um leve sorriso, este não é um concurso de beleza convencional. Não estou procurando a mais bonita ou a mais rica para meu filho. Estou procurando alguém com uma qualidade cada vez mais rara neste mundo: integridade. Um silêncio pensativo caiu sobre o solário, enquanto as candidatas absorviam o significado daquelas palavras. Luísa olhou para sua semente, tão pequena e aparentemente frágil, e sentiu uma determinação crescer dentro dela. Não estava ali pelo casamento, nem pela fortuna. Estava ali por sua mãe, por suas irmãs, pelo pequeno pedaço de terra de sua avó que estava prestes a perder. Boa sorte a todas, concluiu Alfredo. E lembrem-se, a verdadeira beleza raramente está apenas na superfície. Enquanto as outras candidatas comparavam seus envelopes e cochichavam entre si, Luísa preparou seu vaso com o substrato fornecido. Com gestos precisos, herdados de anos, observando o avô e cultivando as próprias plantas, ela plantou sua semente, cobrindo-a com uma fina camada de terra. Agora somos só você e eu, murmurou para o vaso, sem perceber que, do outro lado do solário, Eduardo Mendonça a observava com crescente interesse. A competição havia oficialmente começado, e com ela, uma jornada que transformaria para sempre a vida de Luísa Campos. A primeira semana na Mansão dos Ventos estabeleceu rapidamente uma rotina entre as 10 candidatas. Todas as manhãs, após o café da manhã servido no jardim de inverno, as jovens se dirigiam ao solário para cuidar de suas sementes. Cada uma desenvolveu seu próprio ritual, suas próprias técnicas, sempre sob o olhar atento do jardineiro, Antônio. Vanessa Bragança, com suas unhas perfeitamente feitas, usava luvas de jardinagem importadas e consultava constantemente um tablet com informações sobre cultivo de orquídeas. Helena Vasconcelos mantinha um diário meticuloso, anotando cada mudança, cada gota d'água, cada minuto de exposição ao sol. Outras candidatas traziam músicas em seus celulares, convencidas de que o som ajudaria no florescimento. Luísa, no entanto, tinha uma abordagem diferente. Todos os dias, ela chegava mais cedo que as outras, quando o sol ainda estava nascendo. Depositava o vaso sobre a mesa designada e passava alguns minutos apenas observando em silêncio, como se escutasse algo que ninguém mais podia ouvir. Bom dia, ela sempre dizia à semente em voz baixa. Espero que hoje seja um bom dia para crescer. Depois, com movimentos gentis, regava o substrato com a quantidade exata de água que sentia ser necessária. Não media com cálculos ou instrumentos, confiava no que suas mãos, trabalhadas pelos anos na floricultura, lhe diziam. Segunda semana, quando os primeiros brotos começaram a aparecer em alguns vasos, a tensão no solário cresceu visivelmente. Vanessa exibia com orgulho um pequeno ponto verde emergindo da terra. Helena observava com satisfação contida 2 folhas minúsculas desabrochando. 3 outras candidatas também comemoravam os primeiros sinais de vida. O vaso de Luísa, no entanto, permanecia aparentemente inerte. Nenhum sinal visível de germinação surgira da terra escura, mas ela continuava seu ritual diário, imperturbável, conversando baixinho com a semente invisível. Talvez sua semente esteja defeituosa, comentou Vanessa certa manhã, observando Luísa com um sorriso que não alcançava os olhos.
Ou talvez seja falta de prática mesmo. Deve ser difícil cultivar orquídeas raras quando se está acostumada com... O que era mesmo? Manjericão na janela da cozinha? Algumas das outras candidatas riram discretamente. Luísa manteve a compostura, embora sentisse o rosto queimar. Cada planta tem seu próprio tempo, respondeu simplesmente. Meu avô dizia que as mais preciosas são as que demoram mais para se revelar. Seu avô era botânico? Perguntou Helena, genuinamente interessada. Era jardineiro, respondeu Luísa, com orgulho evidente na voz. Cuidava dos jardins da prefeitura, da nossa cidade. Conhecia cada planta pelo nome científico, mesmo sem nunca ter pisado numa universidade. Vanessa revirou os olhos, mas Helena sorriu, respeitosa. Conhecimento prático vale tanto quanto teoria, às vezes mais. A interação foi interrompida pela chegada do jardineiro Antônio, que vinha fazer sua inspeção diária. O velho homem caminhava devagar entre as mesas, examinando cada vaso com olhos experientes. Quando chegou à mesa de Luísa, parou mais tempo que o usual. Nada ainda? Perguntou sua voz áspera contrastando com a gentileza do olhar. Ainda? Não, senhor Antônio, respondeu Luísa. Mas ela está lá, posso sentir. O jardineiro assentiu como se aquela resposta fizesse todo o sentido. Continua falando com ela? Todos os dias. Bom, muito bom. Ele lançou um olhar rápido para os outros vasos. Lembre-se, nem tudo que cresce rápido, cresce forte. Naquela tarde, enquanto as outras candidatas aproveitavam a piscina ou exploravam a biblioteca da mansão, Luísa pediu permissão para visitar os jardins externos. Queria ver outras plantas, respirar ar fresco, sentir o solo sob seus pés descalços. Os jardins da Mansão dos Ventos eram espetaculares. Uma mistura de paisagismo formal à francesa, com áreas mais naturais, quase selvagens. Havia um pequeno bosque com árvores centenárias, um labirinto de arbustos perfeitamente aparados, uma horta orgânica e, no centro de tudo, um lago com carpas coloridas. Foi ali, sentada à beira do lago, observando os peixes deslizarem sob a superfície cristalina, que Luísa encontrou Eduardo pela primeira vez desde a cerimônia de abertura do concurso. Senhorita Campos, cumprimentou ele, sua voz surpreendentemente calorosa. Achei que todas estariam no solário, ou aproveitando as comodidades internas da mansão. Luísa levantou-se rapidamente, sentindo-se de repente consciente de seus jeans simples e da camiseta básica que usava. Senhor Mendonça, perdão-se. Estou em alguma área restrita. Não, de forma alguma, ele apressou-se a esclarecer. Os jardins estão à disposição de todas. Só me surpreende ver uma das candidatas aqui. As outras raramente saem além do terraço. Precisava sentir a terra, explicou Luísa com simplicidade. Depois, como se percebesse a estranheza da declaração, acrescentou. Cresci com meu avô me ensinando a conexão entre as pessoas e o solo. Sempre que estou preocupada ou insegura, procuro esse contato. Eduardo sorriu, e pela primeira vez, desde sua chegada, Luísa viu algo genuíno em seus olhos verdes. Uma curiosidade real, não a polidez distante que ele exibia nos jantares formais, onde as candidatas o cortejavam discretamente. Está preocupada com sua semente? Perguntou. Ele, indicando o banco de pedra à beira do lago, convidando-a silenciosamente a sentar-se novamente. Luísa hesitou por um momento, mas aceitou o convite. Havia algo na presença de Eduardo que não correspondia à imagem do herdeiro frio e calculista que as revistas pintavam. Não estou preocupada com a semente em si, respondeu finalmente. Sei que ela vai germinar quando estiver pronta. Estou mais preocupada com tudo isso. Ela fez um gesto amplo, abrangendo a mansão imponente, os jardins impecáveis, a situação surreal em que se encontrava. Eduardo riu, um som genuíno que fez Luísa perceber o quanto ele era jovem. Provavelmente não muito mais velho que ela própria. Confesso que também estou. Não foi exatamente minha ideia encontrar uma esposa através de um concurso de jardinagem. A franqueza dele a surpreendeu. Então por que concordou? Meu pai pode ser persuasivo, respondeu Eduardo, escolhendo cuidadosamente as palavras.
e ele realmente acredita que este método revelará algo importante sobre o caráter das candidatas. E você? No que acredita? A pergunta direta pegou Eduardo de surpresa. As outras candidatas raramente questionavam suas opiniões. Estavam muito ocupadas concordando com tudo que ele dizia ou tentando impressioná-lo com conhecimentos sobre arte, literatura ou os negócios da família. Acredito que as pessoas se revelam melhor quando não estão tentando provar nada, respondeu finalmente. E o que tenho visto até agora me diz muito. Antes que Luísa pudesse perguntar o que exatamente ele havia visto, o celular dela tocou, um toque simples, sem música elaborada. O nome de sua mãe piscava na tela. Preciso atender, disse. Ela com uma urgência que não tentou esconder. É minha mãe. Eduardo assentiu levantando-se. Fique à vontade. Foi um prazer conversar com a senhorita Luísa. Enquanto ele se afastava, Luísa atendeu a chamada, o coração acelerado. Mãe, está tudo bem? A voz de Dona Cleide soava mais fraca do que o normal, mas ela se apressou a tranquilizar a filha. Está tudo bem, querida. As meninas estão cuidando de mim. Só queríamos saber como estão as coisas por aí. Luísa relaxou um pouco, mas algo no tom da mãe a deixou alerta. A senhora piorou, não foi? Um breve silêncio. Só uma recaída pequena. O médico ajustou a medicação. Nada com que se preocupar. Mãe. Luísa, escute, interrompeu. Dona Cleide, com uma firmeza que não combinava com sua condição frágil. Você está onde precisa estar agora. As meninas e eu estamos bem. A vizinha vem todos os dias e o filho dela nos leva ao médico quando precisamos. Concentre-se na sua semente. Depois de mais algumas palavras reconfortantes e promessas de tomar todos os remédios corretamente, Dona Cleide desligou. Luísa permaneceu sentada, olhando para o lago, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sua semente continuava sem germinar. Sua mãe estava piorando. O dinheiro estava acabando, e ainda assim algo dentro dela dizia que precisava permanecer fiel ao processo, fiel à sua forma de fazer as coisas, mesmo quando todos os sinais pareciam apontar para o fracasso. Na manhã seguinte, quando chegou ao solário mais cedo que o habitual, Luísa encontrou Eduardo já lá, observando os vasos com expressão pensativa. Bom dia, cumprimentou ele, parecendo genuinamente satisfeito em vê-la. Madrugou hoje. Sempre acordo cedo, respondeu Luísa, dirigindo-se ao seu vaso. É um hábito difícil de quebrar quando se trabalha com plantas. Eduardo observou, enquanto ela realizava seu ritual matinal. O momento de silêncio, as palavras gentis, a rega cuidadosa. Havia algo quase hipnótico na naturalidade dos movimentos dela, na conexão evidente com aquele pedaço de terra. Ainda nada? Perguntou ele, notando a superfície aparentemente estéril. Ainda nada visível, corrigiu Luísa, mas está acontecendo muito abaixo da superfície. Como pode ter tanta certeza? Luísa sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos castanhos, porque confio no processo. As raízes sempre vêm antes das flores, e raízes fortes precisam de tempo. Eduardo assentiu, pensativo. Meu pai diz algo parecido sobre os negócios, que os alicerces invisíveis são mais importantes que a fachada que todos veem. Seu pai parece ser um homem sábio, comentou Luísa. Incomum, mas sábio. Incomum é uma descrição gentil, riu Eduardo. A maioria usa palavras menos lisonjeiras. Luísa também riu, e naquele momento breve algo mudou entre eles, uma barreira invisível que começava a se dissolver. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas ao solário. A maioria das sementes havia germinado, produzindo pequenas plantas em diferentes estágios de desenvolvimento. 3 candidatas exibiam brotos robustos com folhas firmes e saudáveis. Vanessa e Helena tinham as plantas mais vigorosas, competindo silenciosamente pelo primeiro lugar. O vaso de Luísa, no entanto, continuava mostrando apenas um pequeno e tímido broto, o menor entre todos os que haviam germinado. Ela não deixou que isso a desanimasse, continuando sua rotina, diária com a mesma dedicação. O que ninguém percebia
era que durante suas visitas noturnas ao solário, quando todas dormiam, Luísa notava algo estranho acontecendo. Algumas plantas pareciam crescer em ritmo antinatural, como se tivessem recebido algum estimulante. Outras exibiam características inconsistentes com o desenvolvimento normal de orquídeas. Uma noite, enquanto observava discretamente o vaso de Vanessa, Luísa ouviu passos se aproximando. Escondeu-se rapidamente atrás de uma grande planta ornamental, coração acelerado. Vanessa entrou no solário, olhando ao redor para certificar-se de que estava sozinha. Em seguida, tirou de uma pequena bolsa um frasco com líquido transparente, que despejou cuidadosamente no solo de seu vaso. Depois, com movimentos furtivos, acrescentou algo que parecia uma pequena muda já desenvolvida, pressionando-a no substrato ao lado da planta original. Luísa prendeu a respiração, incrédula. Vanessa estava trapaceando, tentando garantir que sua planta fosse a mais vigorosa, a mais impressionante. Quando Vanessa finalmente saiu, Luísa permaneceu escondida, processando o que acabara de testemunhar. Sua primeira reação foi de indignação. Deveria denunciar a fraude? Mas para quem? E que provas tinha além de sua palavra contra a de Vanessa, filha de uma família influente? Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Luísa observou Vanessa conversando animadamente com duas outras candidatas, gesticulando com suas mãos perfeitamente manicuradas, rindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Como poderia alguém trapacear tão descaradamente e manter tal fachada de inocência? Parece preocupada, comentou Helena, sentando-se ao lado de Luísa com uma xícara de chá. Entre todas as candidatas, Helena era a única com quem Luísa havia desenvolvido algo próximo a uma amizade, talvez por ser a menos interessada em fofocas ou competições mesquinhas. Só pensando na minha família, mentiu Luísa, não querendo compartilhar suas suspeitas sem provas concretas. Helena a estudou por um momento, como se pudesse ver além das palavras. Você sabe, não é apenas sobre ter a flor mais bonita, é sobre o que estamos dispostas a fazer para consegui-la. O comentário aparentemente casual fez Luísa se perguntar se Helena também havia testemunhado algo suspeito. Mas antes que pudesse explorar o assunto, Eduardo entrou no salão de refeições, causando um pequeno alvoroço entre as candidatas. Bom dia a todas, cumprimentou ele educadamente. Meu pai gostaria de convidar vocês para um passeio especial, hoje à tarde. Nossa empresa está inaugurando um novo centro de pesquisas botânicas na região e pensamos que vocês poderiam apreciar uma visita guiada. As candidatas receberam a notícia com entusiasmo, vendo ali uma oportunidade de passar mais tempo com Eduardo fora do ambiente formal da mansão. Luísa, no entanto, sentiu uma ponta de apreensão. Estava relutante em deixar sua planta, especialmente após descobrir que havia trapaça acontecendo. Como se lesse seus pensamentos, Eduardo acrescentou: o senhor Antônio cuidará pessoalmente de todas as plantas durante nossa ausência. Elas estarão em boas mãos. Mais tarde, enquanto todas se preparavam para o passeio, Luísa fez uma visita rápida ao solário para verificar sua pequena planta. O broto continuava minúsculo, mas ela notou algo novo. Uma segunda folhinha estava começando a se formar, quase imperceptível a olhos menos treinados. Está acontecendo, murmurou para si mesma, com um sorriso de satisfação. Continue. Assim pequena. Não tenha pressa, estamos fazendo do jeito certo. O que Luísa não percebeu foi que, do outro lado do solário, Alfredo Mendonça a observava com interesse crescente, notando a conexão genuína entre a jovem e sua planta. Um leve sorriso se formou nos lábios do magnata, como se uma teoria particular estivesse sendo confirmada diante de seus olhos. Durante o passeio ao centro de pesquisas, Luísa ficou maravilhada com a tecnologia e os recursos dedicados ao estudo e preservação de espécies botânicas. Laboratórios de ponta trabalhavam no desenvolvimento de variedades mais resistentes a mudanças climáticas. Bancos de sementes preservavam espécies ameaçadas, e cientistas dedicavam suas vidas ao entendimento do mundo vegetal.
Em um momento do tour, quando o grupo se dispersou ligeiramente, Luísa encontrou-se ao lado de Eduardo, observando um experimento com orquídeas em ambiente controlado. Seu pai realmente leva a sério o mundo das plantas, comentou ela, genuinamente impressionada. E mais que um hobby para ele, confirmou Eduardo. Depois que minha mãe nos deixou, ele encontrou nas plantas uma forma de conexão com algo maior que si mesmo. Acho que foi a maneira que encontrou de lidar com a perda. A menção à mãe ausente de Eduardo atingiu Luísa como um lembrete, doloroso de sua própria situação. Sinto muito pela sua perda, disse sinceramente. Eduardo a estudou por um momento. É diferente para você, não é? Não está aqui pelo dinheiro ou pela posição social. Não era uma pergunta, mas Luísa sentiu que merecia uma resposta. Estou aqui pela minha família, admitiu. Minha mãe está doente, minhas irmãs precisam de educação e temos uma pequena propriedade que pode ser tomada a qualquer momento por disputas legais. Se eu vencer, ela parou, percebendo como soava mercenária. Se você vencer, usará os recursos para ajudar sua família, completou Eduardo, sem julgamento na voz. É um motivo mais honroso que a maioria. O resto do passeio transcorreu com Luísa mais consciente da presença de Eduardo, notando como ele se mantinha educado, mas distante com as outras candidatas, enquanto com ela parecia haver uma abertura genuína. Mais de uma vez flagrou Vanessa observando-os com olhar calculista, como se avaliasse uma ameaça potencial. Ao retornarem à mansão no final da tarde, Luísa correu ao solário para verificar sua planta. Para sua surpresa e alívio, o pequeno broto parecia inalterado, nem melhor nem pior do que quando o deixara. O jardineiro Antônio apareceu silenciosamente ao seu lado. Não se preocupe, disse ele com sua voz rouca. Fiquei de olho. Ninguém tocou em seu vaso. Luísa olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Senhor Antônio, acho que algumas candidatas estão melhorando artificialmente suas plantas. O velho jardineiro assentiu lentamente, sem parecer surpreso. Também notei. E não é só fertilizante extra. O que devo fazer? Perguntou Luísa, sentindo-se subitamente muito jovem e inexperiente diante da situação. Continue. Fazendo exatamente o que está fazendo, respondeu Antônio, com uma certeza tranquila na voz. Cuide da sua planta com honestidade. O resto... Ele fez uma pausa significativa, olhando para os outros vasos. O resto se resolverá no devido tempo. Naquela noite, em seu quarto, Luísa recebeu uma nova ligação de casa. As notícias não eram boas. Sua mãe havia sido hospitalizada após um colapso súbito. As gêmeas estavam assustadas, o dinheiro para o tratamento estava acabando, e os advogados do primo haviam entrado com um novo recurso para acelerar a tomada da terra, da família. Talvez eu devesse voltar, sugeriu Luísa, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não. A voz de Dona Cleide, mesmo fraca, soava determinada. Estou estável agora. Os médicos dizem que foi apenas uma reação à mudança na medicação. Fique onde está. Complete o que começou. Depois de desligar, Luísa permaneceu sentada, na beira da cama, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Sua pequena planta crescia lentamente, honestamente, enquanto outras floresciam com auxílio de trapaças. Sua mãe definhava em um leito de hospital, enquanto ela estava ali em uma mansão luxuosa, participando de um concurso que parecia cada vez mais distante da realidade. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos sombrios. Quando abriu, encontrou Helena parada no corredor, segurando uma bandeja com chá e biscoitos. Ouvi você chorando, explicou a outra candidata com gentileza. Pensei que talvez quisesse companhia. Luísa hesitou apenas por um instante antes de abrir totalmente a porta, permitindo que Helena entrasse. Precisava desesperadamente de uma amiga, de alguém com quem compartilhar seu fardo, mesmo que apenas por uma noite. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, uma reunião secreta acontecia no escritório de Alfredo Mendonça. O magnata, seu filho Eduardo e o jardineiro Antônio discutiam em voz baixa, observando imagens captadas por câmeras discretamente posicionadas no solário. Então eu estava certo.
murmurou Alfredo, observando a gravação que mostrava claramente Vanessa e duas outras candidatas manipulando suas plantas. O caráter sempre se revela sob pressão. E quanto a Luísa? Perguntou Eduardo, incapaz de esconder completamente seu interesse. Sua planta é a menor, a mais frágil. Mas é a única verdadeira, respondeu o jardineiro Antônio, com a sabedoria de quem passou a vida inteira observando o crescimento silencioso das coisas. A única que está crescendo por seus próprios meios, nutrindo-se apenas de cuidado honesto e paciência. Alfredo sorriu satisfeito. Precisamos ver até onde isso vai. O teste ainda não terminou. Enquanto isso, em seu quarto, Luísa contava a Helena sobre sua família, sobre a doença da mãe, sobre as dificuldades que enfrentavam. Não mencionou suas suspeitas sobre a trapaça, nem o que testemunhara Vanessa fazendo. Algo lhe dizia para manter essa informação para si mesma, pelo menos por enquanto. Helena ouviu atentamente, oferecendo conforto e compreensão. Quando finalmente se despediu, já tarde da noite, apertou a mão de Luísa com sinceridade. Você é mais forte do que pensa, disse ela, e há mais acontecendo neste concurso do que qualquer uma de nós imagina. Aquelas palavras enigmáticas acompanharam Luísa enquanto ela finalmente adormecia, exausta pelo turbilhão emocional do dia. Em seus sonhos, viu sua pequena planta, crescendo, lenta mas firmemente, suas raízes se aprofundando invisíveis sob a superfície, preparando-se para algo extraordinário que ainda estava por vir. A terceira semana na Mansão dos Ventos trouxe mudanças dramáticas ao concurso. As plantas agora mostravam seus verdadeiros potenciais, algumas crescendo em ritmo impressionante, outras revelando cores incomuns e estruturas complexas. A de Vanessa exibia folhas luxuriantes e o que parecia ser o início de um botão floral. Helena mantinha uma planta de crescimento mais modesto, mas extremamente saudável. O pequeno broto de Luísa continuava sendo o menor entre todos, mas havia uma mudança sutil. Suas poucas folhas possuíam um tom de verde mais profundo, mais vivo que as outras. O jardineiro Antônio, durante suas inspeções diárias, sempre parava mais tempo diante do vaso dela, observando com interesse aquela pequena manifestação de vida. As pequenas são sempre as mais resilientes, comentou ele certa manhã, quando encontrou Luísa sozinha no solário. Precisam lutar mais pelo sol, pela água, pelo espaço. Essa luta as torna mais fortes. Luísa sorriu, agradecida pelo encorajamento. As notícias de casa continuavam preocupantes. Sua mãe havia recebido alta do hospital, mas estava mais fraca que antes. As contas médicas se acumulavam. O prazo legal para contestar a ação do primo estava se esgotando. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, confessou ela ao velho jardineiro. Ficar aqui enquanto minha família enfrenta tantos problemas? Antônio a observou com seus olhos sábios. Está onde precisa estar. Algumas batalhas precisamos lutar em terrenos inesperados. Antes que pudessem continuar a conversa, Vanessa entrou no solário seguida por duas outras candidatas. Ao ver Luísa conversando com o jardineiro, Vanessa sorriu, aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Pedindo dicas especiais, Luísa. Não sei se isso é permitido pelas regras. Apenas uma conversa entre pessoas que respeitam plantas, respondeu Antônio com uma firmeza surpreendente. A senhorita poderia aprender muito com isso. Vanessa pareceu momentaneamente desconcertada pela resposta direta do jardineiro, mas logo recuperou sua postura. Bem, acho que todos fazemos o que podemos com o que temos, não é? Seu olhar se dirigiu ao pequeno broto de Luísa. Alguns simplesmente têm menos com o que trabalhar. Depois que Vanessa se afastou, Antônio murmurou. Cuidado com essa, tem veneno nas palavras e nos atos. Naquela tarde, um comitê de médicos contratados por Alfredo Mendonça chegou à mansão para avaliar o desenvolvimento das plantas. As candidatas foram temporariamente afastadas do solário, enquanto os especialistas faziam suas análises. Luísa aproveitou o tempo livre para telefonar às irmãs. As gêmeas tentavam soar animadas, mas ela conhecia bem o tom de voz delas. Estavam assustadas, sobrecarregadas com a responsabilidade de cuidar da mãe doente.
Vocês precisam de dinheiro? Perguntou Luísa, sentindo a impotência de estar tão longe. Estamos bem por enquanto, respondeu Ana, sempre a mais prática das duas. A vizinha nos emprestou um pouco para os remédios deste mês. E a escola? Demos um jeito, interveio Bia. O importante é você continuar aí. Como? Está sua planta? Luísa hesitou. Pequena, mas forte. Como você, disse Ana com uma confiança que fez o coração de Luísa apertar. Após desligar, Luísa caminhou pelos jardins da mansão, tentando organizar seus pensamentos. Foi quando notou nuvens escuras se acumulando no horizonte. Uma tempestade se aproximava, tanto literal quanto metaforicamente. Tempo ruim chegando, comentou Eduardo, aparecendo subitamente ao lado dela. Os meteorologistas alertaram sobre uma tempestade considerável. Luísa observou o céu, sentindo a mudança na pressão do ar. As plantas conseguem sentir isso antes de nós, disse ela. Já devem estar se preparando. Eduardo a estudou, com interesse crescente. Você sempre fala delas como se fossem seres conscientes. De certa forma, são, respondeu Luísa. Respondem ao ambiente, adaptam-se, comunicam-se à sua maneira. Só não falam nossa língua. Um trovão distante, pontuou suas palavras. Eduardo consultou o relógio. O comitê de avaliação deve estar concluindo. Vamos voltar antes que a chuva comece. Quando retornaram à mansão, encontraram um clima tenso entre as candidatas. O comitê havia concluído sua avaliação preliminar e rumores circulavam sobre possíveis eliminações. Ouvi dizer que vão desclassificar quem estiver usando métodos artificiais, sussurrou Helena para Luísa enquanto aguardavam no salão principal. Aparentemente, encontraram traços de hormônios de crescimento em algumas plantas. Luísa sentiu um arrepio. Como descobriram? Exames laboratoriais nas folhas, análise do solo. Helena hesitou. Luísa, você não fez nada. Do tipo fez? Claro que não, respondeu Luísa, surpresa com a pergunta. Você fez. Helena sorriu, parecendo aliviada. Não, prefiro perder honestamente do que ganhar trapaceando. A conversa foi interrompida quando Alfredo Mendonça entrou no salão, seguido por Eduardo e pelos médicos do comitê. O rosto do magnata estava sério, seus olhos examinando cada candidata com intensidade desconcertante. Senhoras, começou ele, o comitê concluiu sua análise preliminar. Devo dizer que estou decepcionado com algumas descobertas. Um murmúrio ansioso percorreu o grupo. Vanessa mantinha uma expressão neutra, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na poltrona. Este concurso foi criado para testar não apenas habilidades de jardinagem, mas caráter, continuou Alfredo. Infelizmente, nem todas compreenderam. Isso, 3 plantas mostraram evidências claras de manipulação química, hormônios de crescimento, aceleradores de floração, substâncias que não pertencem ao cultivo natural de orquídeas. O silêncio era absoluto agora. Até a respiração das candidatas parecia suspensa. As responsáveis serão notificadas individualmente e terão a oportunidade de explicar suas ações, concluiu Alfredo. Neste momento, não haverá eliminações, mas o comitê levará essas descobertas em consideração no julgamento final. À medida que ele terminava de falar, o primeiro relâmpago iluminou as janelas do salão, seguido pelo estrondo do trovão. A tempestade havia chegado. Durante o jantar, a tensão era palpável. 3 candidatas, incluindo uma das amigas mais próximas de Vanessa, haviam recebido envelopes discretos. Ninguém sabia exatamente o conteúdo, mas seus rostos pálidos diziam o bastante. Surpreendentemente, Vanessa não estava entre as notificadas. Luísa a observava de longe, confusa. Ela testemunhara Vanessa manipulando sua planta, então como escapara da detecção? A resposta veio mais tarde, quando Luísa cruzou acidentalmente com o jardineiro Antônio nos corredores. Ela é esperta, murmurou ele, percebendo os pensamentos de Luísa. Usou métodos que não deixam traços químicos detectáveis. Substituição parcial de plantas. Enxertos sofisticados. Então ela vai continuar no concurso? Isso não é justo. Antônio sorriu enigmaticamente.
Justiça e regras nem sempre andam juntas, menina. Mas não se preocupe. A verdade tem um jeito de vir à tona, especialmente em momentos de pressão. A tempestade aumentou durante a noite, transformando-se em uma das piores que a região havia enfrentado em anos. Ventos uivantes chicoteavam as janelas da mansão e relâmpagos iluminavam os corredores em flashes fantasmagóricos. Impossibilitada de dormir, Luísa decidiu verificar sua planta. O solário, com suas paredes e teto de vidro, era particularmente vulnerável ao clima extremo. No caminho encontrou Helena aparentemente com a mesma ideia. Também preocupada, perguntou Helena, enquanto caminhavam juntas pelos corredores escuros, iluminados apenas por luzes de emergência. Plantas são sensíveis a mudanças atmosféricas, explicou Luísa. Uma tempestade como essa pode estressá-las. Quando chegaram ao solário, encontraram Eduardo e o jardineiro Antônio já lá, verificando a integridade da estrutura. Parte do teto de vidro havia sido danificada e a chuva entrava por uma pequena abertura, molhando um canto da sala. Precisamos tirar os vasos daquela área, instruiu Antônio, apontando para onde a água começava a acumular. Os 4 trabalharam, rapidamente, movendo os vasos para áreas seguras. Quando Luísa foi buscar o vaso de Vanessa, notou algo estranho, uma pequena mudança na estrutura da planta, como se uma parte tivesse sido recentemente acrescentada. Antes que pudesse examinar, melhor, um estrondo ensurdecedor sacudiu o solário. Um galho havia rompido parte do teto, criando uma abertura maior. Vento e chuva entraram violentamente. "Todos para trás!" gritou Eduardo, puxando Luísa para longe da área de impacto. No caos que se seguiu, com todos tentando salvar o máximo possível de plantas, Luísa viu seu próprio vaso ser atingido por um jato de água particularmente forte. O pequeno broto, tão frágil, dobrou-se sob a pressão. "Não!" ela gritou, correndo para resgatar sua planta. A água havia revolvido o substrato, expondo parcialmente as raízes. Para sua surpresa, Luísa descobriu que, embora pequeno acima da superfície, seu broto possuía um sistema radicular impressionantemente desenvolvido. Raízes fortes, saudáveis, muito maiores do que o tamanho da parte visível sugeriria. "Incrível", murmurou Helena, observando ao lado dela. Esteve desenvolvendo força onde ninguém podia ver. Com cuidado, Luísa recolocou o substrato ao redor das raízes, protegendo novamente aquela estrutura vital. "É como meu avô dizia, o que importa mesmo está debaixo da terra." Eduardo observava a cena com crescente admiração. Havia algo na dedicação de Luísa, na forma como ela se conectava com aquela pequena vida que o tocava profundamente. Eventualmente, conseguiram estabilizar a situação. Uma equipe de manutenção foi chamada para fazer reparos temporários no teto e todas as plantas foram examinadas quanto a danos. A tempestade continuou pela madrugada, mas o solário agora estava protegido. Luísa permaneceu ao lado de sua planta por horas, falando com ela em voz baixa, como uma mãe reconfortando um filho assustado. "Você é mais forte do que parece", dizia ela. "Sobrevivemos a esta tempestade. Sobreviveremos a outras." Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente amainou, o sol nasceu revelando um cenário de destruição nos jardins da mansão. Árvores caídas, flores destruídas, caminhos bloqueados por detritos. No solário, porém, uma surpresa aguardava. A planta de Luísa, aquela pequena e aparentemente frágil criação, havia não apenas sobrevivido à tempestade, havia respondido a ela. Um novo broto, mais forte e vigoroso, emergia ao lado do original. "É a resposta da planta ao estresse", explicou Antônio, examinando o fenômeno com olhos experientes. "Algumas espécies, quando ameaçadas, investem ainda mais energia no crescimento. É um mecanismo de sobrevivência." Outras plantas também haviam sido afetadas pela tempestade, mas de maneiras diferentes. Algumas perderam folhas ou mostravam sinais de trauma. A planta luxuriante de Vanessa, em particular, parecia ter sofrido um golpe peculiar. Parte dela havia se separado,
revelando uma estrutura interna inconsistente, como se fosse composta de elementos diferentes, forçados a conviver. Interessante, murmurou Antônio, observando atentamente o vaso de Vanessa. Muito interessante. Alfredo Mendonça visitou o solário mais tarde naquele dia, avaliando os danos e o estado das plantas. Quando chegou ao vaso de Luísa, deteve-se mais tempo, observando o novo crescimento com interesse evidente. Resiliência, comentou ele. A capacidade de não apenas sobreviver às adversidades, mas de crescer através delas. Uma qualidade rara, senhorita Campos. Luísa não soube o que responder, mas sentiu que algo importante havia mudado. A tempestade, em sua fúria destrutiva, havia revelado verdades sobre as plantas, sobre as candidatas e principalmente sobre ela mesma. Naquela noite, um jantar especial foi oferecido para marcar o início da última semana do concurso. As 10 candidatas, Alfredo, Eduardo e alguns convidados especiais, reuniram-se no grande salão de jantar da mansão. Durante a refeição, Alfredo anunciou: após consulta com os especialistas, decidimos antecipar o julgamento final. Em 3 dias, saberemos qual flor e qual jovem será a vencedora. 3 dias. Luísa sentiu o coração acelerar. Sua planta estava apenas começando a mostrar seu verdadeiro potencial, enquanto outras já exibiam estruturas mais desenvolvidas. Seria tempo suficiente? Como se lesse seus pensamentos, Eduardo, sentado ao seu lado, murmurou: às vezes não é o tamanho da flor que importa, mas a história que ela conta. Luísa o encarou, surpresa com a profundidade daquelas palavras. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade, uma conexão, que ia muito além do concurso, muito além de um arranjo matrimonial planejado. No outro extremo da mesa, Vanessa observava a interação com olhos calculistas. A tempestade havia danificado sua estratégia cuidadosamente elaborada, mas ela não era alguém que desistia facilmente. 3 dias, sussurrou Helena para Luísa, quando subiam juntas para seus quartos após o jantar. Muita coisa pode acontecer. Em 3 dias. Luísa assentiu pensando em sua família, em sua mãe doente, nas irmãs esperançosas, na terra da avó ameaçada. 3 dias para mudar tudo, ou perder tudo. O que for para ser, será, respondeu finalmente, com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesma. Cuidei da minha planta com honestidade, o resto não está em minhas mãos. O que Luísa não sabia era que naquela mesma noite, Vanessa estava planejando um último e desesperado movimento, um que colocaria à prova não apenas o futuro de Luísa no concurso, mas sua própria integridade. A manhã seguinte ao anúncio, de Alfredo trouxe uma tensão palpável à Mansão dos Ventos. Com apenas 3 dias até o julgamento final, cada candidata intensificou seus cuidados com as plantas. O solário fervilhava de atividade desde o amanhecer, com jovens sussurrando para seus vasos, aplicando misturas caseiras de nutrientes ou simplesmente observando com ansiedade cada folha e broto. Luísa chegou como sempre ao nascer do sol, quando o solário ainda estava vazio. Sua pequena planta, inspirada pela tempestade, mostrava sinais promissores. O novo broto crescia com vigor surpreendente, e o tom verde das folhas tinha uma intensidade que nenhuma outra planta no concurso apresentava. "Bom dia, pequena guerreira", murmurou Luísa, acariciando gentilmente uma das folhas. "Mais 3 dias juntas. Vamos fazer o melhor que pudermos, certo?" "Você realmente acredita que ela entende você?" A voz de Eduardo a surpreendeu. Ele estava parado na entrada do solário, observando-a com uma mistura de curiosidade e admiração. "Não da forma como entendemos palavras", respondeu Luísa, sem se perturbar. "Mas plantas respondem à presença, ao toque, até mesmo às vibrações da voz. É uma comunicação diferente, mas existe." Eduardo aproximou-se, observando atentamente o vaso de Luísa. "Está crescendo mais rápido agora." "A tempestade a despertou", explicou Luísa. "Algumas plantas precisam de um desafio para revelar sua verdadeira força." "Como pessoas", comentou Eduardo, seus olhos encontrando os dela. "Aquele momento de
Conexão foi interrompido pela chegada de outras candidatas. Vanessa entrou acompanhada por duas amigas, todas lançando olhares curiosos para Eduardo e Luísa. Bom dia, Eduardo, cumprimentou Vanessa com um sorriso estudado. Veio verificar como estão nossas criações. Apenas observando, respondeu ele educadamente, afastando-se um pouco de Luísa. Todas as plantas parecem estar se desenvolvendo bem. Vanessa dirigiu um olhar rápido ao vaso de Luísa. Algumas, melhor que outras aparentemente. A tempestade parece ter sido benéfica para certas participantes. O tom insinuava muito mais que palavras diziam, mas Luísa optou por não responder à provocação. Em vez disso, concentrou-se em sua planta, continuando sua rotina matinal com a mesma dedicação de sempre. Durante o café da manhã, Alfredo Mendonça anunciou uma mudança no cronograma. Senhoras, para preparar adequadamente o evento de julgamento, precisaremos que as plantas sejam transferidas para o grande salão amanhã à noite. O senhor Antônio supervisionará pessoalmente cada transferência para garantir que nenhuma planta seja danificada no processo. A notícia causou certo desconforto entre as candidatas. Mover as plantas representava um risco, especialmente para aquelas com estruturas mais delicadas. Luísa, no entanto, sentiu um estranho alívio. Sua planta, com seu sistema radicular forte e estrutura compacta, provavelmente sofreria menos no transporte. Após o café, Luísa recebeu uma ligação, inesperada. Era do hospital onde sua mãe estava sendo tratada. Senhorita Campos, aqui é a doutora Martinez. Sua mãe teve uma recaída nesta manhã. O mundo de Luísa pareceu congelar. Quão grave? Conseguiu perguntar a voz trêmula. Estabilizamos a situação, mas ela precisará de um novo tratamento. Um tratamento experimental que a médica hesitou, que não é coberto pelo plano de saúde. Luísa fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Quanto? O valor mencionado pela médica fez seu estômago afundar. Era uma soma impossível para sua realidade financeira, a menos que vencesse o concurso. Vou encontrar um jeito, prometeu Luísa, tentando manter a voz firme. Por favor, faça o que for possível por ela enquanto isso. Após desligar, Luísa permaneceu imóvel por longos minutos, tentando processar a situação. 2 dias. Tudo dependia dos próximos 2 dias e de uma pequena planta que, embora crescendo bem, ainda era a menor entre todas as concorrentes. Quando finalmente saiu de seu quarto, encontrou Helena no corredor, carregando um livro sobre orquídeas raras. Está tudo bem? Perguntou Helena, notando imediatamente o rosto pálido de Luísa. Minha mãe piorou, respondeu Luísa, sentindo um alívio estranho em compartilhar o fardo. Ela precisa de um tratamento que não podemos pagar. Helena a abraçou espontaneamente. Sinto muito. Há algo que eu possa fazer? Luísa balançou a cabeça. A menos que você possa fazer minha planta crescer magicamente nos próximos 2 dias, não há muito a fazer. As duas caminharam juntas até o solário, conversando sobre suas famílias. Helena, filha de uma tradicional família mineira, revelou que também participava do concurso por motivos além do casamento. Meu pai perdeu quase tudo em investimentos ruins, confessou em voz baixa. A mansão da família está hipotecada e nossa empresa está à beira da falência. Ninguém sabe disso ainda. Estou aqui porque... Ela hesitou. Porque um casamento com a família Mendonça salvaria tudo. Luísa apertou a mão de Helena. Somos mais parecidas do que imaginei. No solário, uma surpresa aguardava Luísa. Sua planta, em apenas algumas horas desde sua visita matinal, havia produzido um pequeno, porém distintivo botão. Era minúsculo comparado aos botões já desenvolvidos nas plantas de Vanessa e outras candidatas, mas sua presença era inegável, um sinal de que a pequena lutadora estava finalmente prontos para florescer. Aconteceu, murmurou Luísa, emocionada. O jardineiro Antônio, que examinava outra planta próxima, aproximou-se para ver. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto enrugado. No tempo certo, disse ele, nem antes nem depois, exatamente quando deveria. Durante o resto do dia,
Luísa dividiu seu tempo entre cuidar de sua planta e fazer ligações desesperadas para bancos tentando conseguir um empréstimo para o tratamento da mãe. Todas as tentativas foram infrutíferas. Sem garantias ou renda estável, nenhuma instituição estava disposta a arriscar. À noite, incapaz de dormir, Luísa decidiu fazer uma última visita ao solário antes da transferência programada para o dia seguinte. O lugar estava silencioso e banhado pela luz suave da lua que entrava pelas paredes de vidro. Seu vaso estava exatamente como o deixara, o pequeno botão agora levemente mais perceptível. Sentou-se ao lado dele, sentindo-se estranhamente em paz apesar de todas as preocupações. Fizemos o melhor que pudemos, não é? Sussurrou para a planta. O que quer que aconteça amanhã, obrigada por me acompanhar nesta jornada. Um som suave a alertou que não estava sozinha. Instintivamente, Luísa se escondeu atrás de uma grande planta ornamental, observando a porta. Vanessa entrou furtivamente, olhando ao redor para certificar-se de que estava sozinha. Em suas mãos, um pequeno frasco de líquido escuro e um estojo que parecia conter instrumentos delicados. Com passos calculados, Vanessa dirigiu-se diretamente ao vaso de Luísa. Tirou do estojo uma pequena seringa e, com precisão clínica, injetou o conteúdo do frasco no substrato, próximo às raízes da planta. Luísa sentiu o sangue gelar. Vanessa estava sabotando sua planta. Estava prestes a saltar de seu esconderijo quando notou outra presença no solário, uma sombra se movendo silenciosamente perto da entrada. Era o jardineiro Antônio, observando toda a cena com olhos atentos. Ele fez um gesto sutil para que Luísa permanecesse escondida. Depois que Vanessa saiu, convencida de que seu ato não fora testemunhado, Antônio aproximou-se rapidamente do vaso de Luísa. Herbicida concentrado, murmurou ele, examinando o substrato agora contaminado. Mataria a planta em questão de horas. Precisamos fazer algo, exclamou Luísa, saindo de seu esconderijo, os olhos ardendo com lágrimas de raiva e desespero. E faremos, respondeu Antônio calmamente. Mas não como você imagina, venha comigo. Ele levou Luísa até uma pequena sala no fundo do solário, seu escritório particular. De um armário trancado, retirou um vaso idêntico ao usado no concurso e um pacote selado. Estas são as sementes originais, explicou ele. As mesmas que foram distribuídas para todas. Vamos replantar sua orquídea exatamente como você fez no primeiro dia. Mas e o crescimento? O botão? Protestou Luísa. Levou semanas para chegar até aqui. Antônio a olhou com uma intensidade que a fez calar-se. Confie no processo, menina, assim como confiou desde o início. Trabalhando juntos pela madrugada, Luísa e Antônio prepararam um novo vaso com substrato fresco e plantaram cuidadosamente uma nova semente. O vaso contaminado foi isolado, preservado como evidência. Agora você deve descansar, instruiu o jardineiro quando terminaram. Amanhã será um dia importante. Mas a nova semente não terá tempo para crescer, argumentou Luísa, exausta e confusa. A transferência para o grande salão é amanhã à noite. Confie, repetiu Antônio, com um brilho enigmático nos olhos cansados. A verdade tem seu próprio tempo. Na manhã seguinte, Luísa acordou tarde, exausta pela noite, sem sono. Quando finalmente chegou ao solário, encontrou as outras candidatas já lá, preparando suas plantas para a transferência da noite. Seu novo vaso estava onde deveria estar, o substrato aparentemente intocado, sem nenhum sinal visível de vida. O contraste com as outras plantas, algumas agora exibindo botões prestes a abrir, era desanimador. Vanessa aproximou-se, exibindo falsa simpatia. Oh, Luísa, o que aconteceu? Sua planta parece diferente hoje. Cada planta tem seu próprio caminho, respondeu Luísa, forçando-se a manter a calma. Algumas crescem em linha reta, outras precisam dar voltas para encontrar a luz. Vanessa estreitou os olhos, intrigada pela resposta enigmática, mas foi distraída pela chegada de Eduardo ao solário. Senhorita Bragança, chamou ele com formalidade incomum. Meu pai gostaria de falar com você em seu escritório, imediatamente. Algo no tom dele fez o sorriso de Vanessa vacilar momentaneamente.
Ela assentiu, ajustou seu vestido caro e saiu do solário com a cabeça erguida, embora uma inquietação visível tivesse se instalado em seus olhos. Eduardo então se aproximou de Luísa. — Você está bem? Perguntou baixinho. — Parece cansada. — Noite difícil, respondeu ela simplesmente. Ele olhou para o vaso aparentemente vazio à frente dela. — O que aconteceu com sua planta? Ontem havia um botão. — Confie no processo, respondeu Luísa, repetindo as palavras de Antônio, embora não compreendesse completamente seu significado. Eduardo a estudou por um momento, depois assentiu lentamente. — Meu pai sempre diz que a natureza tem sua própria sabedoria. Raramente entendemos seus métodos, mas sempre respeitamos seus resultados. Mais tarde naquele dia, uma agitação percorreu a mansão. Vanessa Bragança havia sido vista saindo apressadamente, escoltada por seguranças. Rumores contraditórios circulavam. Alguns diziam que ela havia desistido voluntariamente, outros que tinha sido desclassificada, por violação grave das regras. Durante o almoço, Alfredo Mendonça fez um breve comunicado. Devido a circunstâncias que não cabe explicar agora, a senhorita Bragança não participará mais do concurso. A cerimônia de julgamento ocorrerá amanhã à noite, conforme planejado. Helena, sentada ao lado de Luísa, sussurrou. — Você sabe algo sobre isso? Luísa apenas balançou a cabeça. Embora soubesse exatamente o que provocara a saída de Vanessa, tinha prometido a Antônio que manteria silêncio sobre o incidente até que ele e os Mendonça decidissem como proceder. À tarde, conforme programado, as plantas foram cuidadosamente transferidas para o grande salão. Uma a uma, as candidatas acompanharam seus vasos, garantindo que fossem posicionados adequadamente nos pedestais elegantes preparados para a ocasião. Quando chegou a vez de Luísa, ela carregou seu vaso com a mesma dignidade e cuidado que dispensaria a uma planta em plena floração, não a um substrato aparentemente vazio. Algumas das outras candidatas trocaram olhares confusos ou compadecidos. Ela não tem chance nenhuma, ouviu uma delas sussurrar. A coitada nem conseguiu fazer a semente germinar direito. Luísa ignorou os comentários, posicionando seu vaso exatamente como Antônio havia instruído, em uma localização específica onde a luz natural da manhã seguinte o banharia primeiro. Aquela noite, a última antes do julgamento final, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital, mas não trazia más notícias. Senhorita Campos, aqui é a doutora Martinez novamente. Queria informá-la que sua mãe foi aceita no programa experimental que mencionei. Todos os custos serão cobertos. Como? Perguntou Luísa atordoada. Não consegui o empréstimo. Um benfeitor anônimo fez uma generosa doação especificamente para o caso dela, explicou a médica. Não sabemos quem é, e as condições incluem manter o anonimato. Depois de desligar, ainda em choque, Luísa encontrou Helena no corredor. Um milagre aconteceu, contou, a voz trêmula de emoção. Alguém pagou o tratamento da minha mãe, tratamento que custa uma fortuna. Helena sorriu abraçando-a. Alguns anjos não têm asas, mas têm contas bancárias. Estou tão feliz por você. Mais tarde, passando pelo escritório de Alfredo, Luísa ouviu vozes. Eduardo discutia com o pai. Não era necessário esperar pela cerimônia, dizia. Eduardo, em tom frustrado. Já sabemos o resultado. Paciência, filho, respondeu Alfredo calmamente. O processo precisa ser respeitado até o fim. Algumas lições só são aprendidas quando vividas completamente. Luísa afastou-se silenciosamente, não querendo ser descoberta e espionando. Mas aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto se preparava para dormir. No dia seguinte, o dia do julgamento final, Luísa acordou antes do amanhecer. Impulsionada por uma urgência inexplicável, vestiu-se rapidamente e dirigiu-se ao grande salão ainda às escuras. O salão estava silencioso, iluminado apenas pela luz tênue que precedia o nascer do sol. Os vasos aguardavam em seus pedestais, alguns exibindo plantas robustas, outras com botões prestes a desabrochar. Luísa aproximou-se do seu vaso, o coração acelerado. O substrato que ontem parecia estéril agora mostrava algo.
Era quase imperceptível na penumbra, mas havia uma presença ali, uma energia que não existia antes. E então, à medida que os primeiros raios de sol penetravam pelas grandes janelas orientais do salão, algo extraordinário aconteceu. O primeiro raio de luz tocou diretamente seu vaso, e como respondendo a um chamado, um broto perfeito emergiu visivelmente do substrato, crescendo em velocidade impossível, como em um filme. Acelerado, Luísa prendeu a respiração, incapaz de acreditar no que seus olhos testemunhavam. Em minutos, o que era apenas um broto tornou-se um caule firme, que produziu folhas delicadas e, finalmente, um botão. E quando o sol finalmente inundou completamente o salão, o botão se abriu, revelando uma flor de beleza incomparável, não a maior nem a mais exuberante, mas possuindo uma luminosidade interior, uma perfeição de forma e cor que nenhuma outra planta exibia. A orquídea Lux Veritatis, disse uma voz atrás dela. A orquídea da luz da verdade. Luísa virou-se para encontrar Alfredo, Eduardo e o jardineiro Antônio, observando o milagre com sorrisos satisfeitos, como se tivessem esperado exatamente por aquele momento. Mas como? Balbuciou ela, voltando a olhar para a flor impossível. Todas as sementes distribuídas no início do concurso eram estéreis, explicou Alfredo, aproximando-se. Deliberadamente tratadas para não germinar, não importa o que fizessem. Era um teste, continuou Eduardo. Não queríamos ver quem conseguiria cultivar a flor mais bonita, mas quem manteria sua integridade quando confrontada com o aparente fracasso. As outras candidatas, uma a uma, substituíram suas sementes originais ou usaram métodos artificial, completou Antônio. Todas, exceto você. Mas esta flor, insistiu Luísa confusa, é real. Como pode ter crescido de uma semente estéril? Alfredo sorriu, um sorriso que lembrava o de seu filho. Esta não é a mesma semente, Luísa. Quando replantamos ontem, após a sabotagem de Vanessa, usamos a única semente verdadeira, a que guardei durante anos, esperando pelo momento certo. A orquídea Lux Veritatis floresceu apenas para você, porque apenas você merecia vê-la em toda a sua glória. Luísa olhou para a flor magnífica, depois para os três homens, lágrimas de compreensão brilhando em seus olhos. O verdadeiro teste nunca foi sobre flores, concluiu Eduardo, aproximando-se dela com olhos que não escondiam mais a admiração e algo mais profundo. Era sobre verdade e integridade e a coragem de seguir o caminho certo, mesmo quando parece não levar a lugar nenhum. Naquele momento, com o sol da manhã banhando o salão em luz dourada e a flor mais extraordinária que já havia visto brilhando à sua frente, Luísa compreendeu que, independentemente do resultado oficial que seria anunciado naquela noite, ela já havia encontrado algo mais precioso que qualquer prêmio. Havia encontrado a si mesma. O grande salão da mansão dos ventos estava magnificamente decorado para a cerimônia final. Arranjos florais luxuosos adornavam cada pilar. Luzes suaves criavam uma atmosfera de conto de fadas. E no centro de tudo, em pedestais elegantes dispostos em semicírculo, as plantas das finalistas aguardavam o julgamento. As 8 candidatas remanescentes, após a desclassificação de Vanessa e a desistência voluntária de outra jovem, estavam reunidas em um lado do salão, todas vestidas em trajes formais. Luísa usava um vestido simples, mas elegante, enviado misteriosamente ao seu quarto naquela tarde, com um cartão que dizia apenas «Para você brilhar como sua flor». Centenas de convidados ilustres preenchiam o espaço, empresários importantes, figuras políticas, celebridades e membros da alta sociedade. Toda a elite do país parecia estar presente para testemunhar o desfecho do concurso que havia capturado a imaginação pública. Nervosa? Perguntou Helena, aproximando-se discretamente de Luísa. Estranhamente calma, respondeu Luísa com um pequeno sorriso, como se tudo já estivesse decidido há muito tempo. Helena assentiu, compreensiva. Vi sua flor hoje cedo. É extraordinária, diferente de tudo que já vi.
É a orquídea Lux veritatis, explicou Luísa. Uma espécie que eu nem sabia que existia até esta manhã. Merecido, disse Helena, apertando gentilmente o braço da amiga. Ninguém merece mais do que você. Um suave toque de sinos anunciou o início da cerimônia. Alfredo Mendonça subiu ao pequeno palco erguido para a ocasião, imponente em seu terno impecável. Eduardo o seguiu, elegante e sério, embora seus olhos buscassem brevemente os de Luísa entre as candidatas. Boa noite a todos, começou Alfredo, sua voz amplificada preenchendo o salão. Agradeço a presença de cada um nesta ocasião especial. Como muitos sabem, este concurso nasceu de uma ideia incomum: encontrar uma esposa para meu filho, não através de critérios convencionais de riqueza ou status social, mas através de uma qualidade cada vez mais rara em nosso mundo: integridade. Um murmúrio percorreu a audiência. Alfredo continuou. Há 30 dias, 10 jovens receberam sementes aparentemente idênticas. Foram instruídas a cultivá-las nas mesmas condições, com o mesmo solo, a mesma exposição ao sol. A jovem que produzisse a flor mais bela se tornaria a esposa de meu filho e herdeira de nossa família. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo os convidados. O que nenhuma delas sabia, o que ninguém sabia além de mim, meu filho e nosso fiel jardineiro, era que as sementes distribuídas eram estéreis, deliberadamente tratadas, para não germinar, não importando o cuidado que recebessem. Exclamações de surpresa ecoaram pelo salão. As candidatas, exceto Luísa, trocaram olhares confusos e alarmados. Era um teste, explicou Alfredo. Não queríamos ver quem poderia cultivar a flor mais bonita. Queríamos ver quem manteria sua integridade quando confrontada com o aparente fracasso. Quem seria honesta o suficiente para admitir que sua semente não havia germinado, em vez de recorrer a subterfúgios. Eduardo deu um passo à frente, tomando a palavra. Durante estas 4 semanas, observamos cuidadosamente. Uma a uma, 9 candidatas substituíram suas sementes originais, usaram mudas compradas secretamente, aplicaram hormônios de crescimento ou realizaram enxertos sofisticados. Algumas chegaram ao ponto de sabotar as plantas das concorrentes. O silêncio que caiu sobre o salão era absoluto. Algumas candidatas baixaram os olhos envergonhadas. Outras mantinham expressões de choque ao perceberem que suas manobras haviam sido descobertas. Apenas uma, continuou Eduardo, seu olhar encontrando o de Luísa, permaneceu fiel ao processo. Apenas uma cuidou diariamente de uma semente que parecia não responder, sem jamais tentar trapacear ou tomar atalhos. Apenas uma enfrentou a possibilidade do fracasso com dignidade e perseverança. Alfredo retomou. Senhoras e senhores, apresento a vocês senhorita Luísa Campos. Todos os olhares se voltaram para Luísa, que sentiu o rosto queimar com a súbita atenção. Com um gesto elegante, Alfredo convidou-a a juntar-se a ele e Eduardo no palco. Com passos hesitantes, Luísa subiu os poucos degraus, consciente do contraste entre sua origem humilde e toda aquela opulência. Ainda assim, havia uma dignidade natural em sua postura, uma força silenciosa que muitos no salão não puderam deixar de notar. Senhorita Campos, continuou Alfredo, sua integridade impressionou a todos nós, quando descobrimos que outra candidata havia sabotado sua planta na véspera do julgamento. Oferecemos a você uma semente verdadeira, a única semente genuína em todo este concurso. Ele indicou o pedestal onde a orquídea Lux veritatis brilhava com luz própria, sua beleza incomparável provocando suspiros entre os convidados que a viam pela primeira vez. Esta é a flor mais rara que existe, explicou Alfredo. Floresce apenas uma vez a cada geração e, segundo a lenda, apenas para aqueles de coração puro. O fato de ter desabrochado para você, Luísa, apenas confirma o que já sabíamos. Eduardo tomou as mãos de Luísa entre as suas, voltando-se para encará-la. Não estou procurando apenas uma esposa, disse ele, com uma sinceridade que silenciou até mesmo os mais céticos na audiência. Estou procurando um coração que ressoe com o meu,
alguém que compartilhe meus valores mais profundos. Durante estas semanas, conheci a verdadeira Luísa, não apenas a candidata, mas a mulher que se preocupa mais com sua família que consigo mesma, que fala com plantas, porque vê vida onde outros veem apenas objetos, que mantém sua integridade, mesmo quando todo o resto parece indicar que deveria desistir. Um sorriso gentil iluminou o rosto de Eduardo. Não estou pedindo que se case comigo hoje, continuou ele. Seria prematuro e injusto com ambos. O que estou oferecendo é uma oportunidade, um caminho que possamos percorrer juntos, aprendendo, um sobre o outro, construindo algo genuíno e duradouro. Luísa sentiu uma emoção intensa percorrê-la. Não era apenas o reconhecimento público, não era o prêmio material que sabia que viria. Era a validação de tudo que seu avô lhe ensinara, de todos os valores que sua mãe havia instilado nela, de todas as escolhas difíceis que fizera ao longo da vida, sempre tentando seguir o caminho da honestidade. Antes que responda, interveio Alfredo. Há algo mais que precisa saber. Como parte do compromisso de nossa família com as causas que defendemos, já tomamos algumas providências. Ele fez um gesto e uma tela grande desceu de um dos lados do salão. Nela, imagens do pequeno apartamento de Luísa apareceram, mas transformado, renovado, adaptado com equipamentos médicos modernos. Sua mãe está recebendo o melhor tratamento disponível, explicou Eduardo. Especialistas internacionais foram consultados e um plano terapêutico completo foi implementado. As imagens mudaram, mostrando as irmãs gêmeas de Luísa recebendo documentos de matrícula em uma das melhores escolas do país. Suas irmãs terão a educação que sonhavam, continuou ele, sem compromissos ou obrigações vinculadas à sua decisão. Finalmente, a tela mostrou a pequena propriedade rural que havia pertencido à avó de Luísa, mas agora com documentos oficiais com o nome dela, carimbos de regularização fundiária e plantas de expansão sustentável. A terra de sua família está segura, concluiu Eduardo, legalmente protegida e expandida, para que possa ser preservada para as próximas gerações. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa. Por quê? Conseguiu perguntar. Por que fazer tudo isso antes mesmo de saber minha resposta? Foi Alfredo quem respondeu. Porque os verdadeiros presentes não devem vir com condições. Porque sua família merece segurança independentemente de sua decisão sobre nós. E porque, acrescentou com um sorriso genuíno, queríamos que pudesse escolher com o coração livre, não pressionada por necessidade ou desespero. O salão inteiro estava emocionado. Mesmo as outras candidatas, embora desapontadas, pareciam tocadas pela cena que testemunhavam. Então, Luísa Campos, continuou Eduardo, ainda segurando suas mãos, não estou pedindo uma resposta definitiva hoje. Estou pedindo permissão para conhecê-la verdadeiramente, para que possamos descobrir, juntos, se o que vislumbramos nestas semanas pode florescer em algo tão belo quanto sua orquídea. Luísa respirou fundo, olhando para Eduardo, para Alfredo, para a plateia de rostos expectantes. Por fim, seus olhos pousaram em sua flor, a orquídea Lux Veritatis, brilhando com luz própria, como um símbolo de tudo que havia vivido e aprendido. Sim, respondeu finalmente com simplicidade e honestidade. Gostaria muito disso. A plateia explodiu em aplausos. Eduardo abraçou Luísa com genuína alegria, e por um momento, em meio à opulência do grande salão, duas pessoas de mundos completamente diferentes encontraram um ponto de verdadeira conexão. 6 meses depois, o Jardim da Casa das Flores, como Luísa carinhosamente chamava a casa de campo onde agora vivia com a mãe recuperada e as irmãs, estava em pleno esplendor primaveril. Dona Cleide, com saúde significativamente melhorada, graças ao tratamento especializado, supervisionava as gêmeas enquanto elas preparavam a mesa ao ar livre para o almoço de domingo. Ele está atrasado, comentou Ana, ajustando os talheres meticulosamente. Reuniões corporativas, respondeu Luísa, sorrindo enquanto arrumava um vaso de flores silvestres no centro da mesa. Mas prometeu que chegaria a tempo. Os últimos meses haviam sido transformadores. Eduardo cumprira sua promessa. Eles estavam se conhecendo gradualmente,
construindo uma relação baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Ele vinha todos os domingos para o almoço familiar, trocando o ambiente corporativo por conversas simples e risadas verdadeiras. "Você acha que ele vai pedir oficialmente hoje?" sussurrou Bia, os olhos brilhando de expectativa. Trouxe aquele paletó especial que só usa em ocasiões importantes. Luísa riu, corando levemente. "Seja o que for, acontecerá no tempo certo. Como as flores. Não adianta forçar o botão a se abrir antes da hora." O som de um carro aproximando-se interrompeu a conversa. Eduardo chegava, trazendo consigo não apenas o pai, Alfredo, mas também Helena, que se tornara uma presença constante na vida de todos. "Perdoem o atraso", disse Eduardo beijando carinhosamente a mão de Luísa. Finalizar a documentação da Fundação Lux Veritatis tomou mais tempo que o esperado. A fundação havia sido ideia conjunta de Eduardo e Luísa, uma organização dedicada à preservação de espécies botânicas raras e ao suporte de comunidades que dependiam da terra para sobreviver. Helena agora a dirigia, colocando sua inteligência e educação refinada a serviço de causas que realmente importavam. Durante o almoço, conversaram animadamente sobre os projetos futuros, a escola comunitária que estavam construindo, a clínica móvel que levaria atendimento médico a regiões remotas, os programas de microcrédito para pequenos agricultores. Após a sobremesa, Eduardo convidou Luísa para uma caminhada pelo jardim. No centro deste, protegida por uma estrutura elegante de vidro, a orquídea Lux Veritatis continuava florescendo, um fenômeno que os botânicos consideravam impossível, já que a espécie tradicionalmente florescia apenas uma vez antes de entrar em dormência por anos. "Ela continua florescendo porque está feliz aqui", explicava Luísa às pessoas que vinham admirá-la. "Plantas respondem ao ambiente ao seu redor. Esta sente que é amada." Parados diante da extraordinária flor, Eduardo segurou as mãos de Luísa. Não havia nervosismo em seus gestos, apenas uma certeza tranquila. "Quando meu pai anunciou aquele concurso bizarro, eu estava cético", admitiu com um sorriso. "Achava que era apenas mais uma excentricidade dele. Nunca imaginei que mudaria completamente minha vida." "A minha também", respondeu Luísa suavemente. "Estes 6 meses me mostraram que o que vi naqueles 30 dias não foi coincidência ou impressão passageira", continuou Eduardo. "Cada dia ao seu lado confirma o que meu coração já sabia desde que a vi falando com sua planta no solário." De um bolso ele tirou uma pequena caixa. Dentro não havia um anel convencional, mas uma delicada peça de arte, uma réplica perfeita da orquídea Lux Veritatis, em ouro branco e pequenos diamantes, com um único diamante maior no centro. "Luísa Campos, você me daria a honra de ser minha esposa? Não porque um concurso determinou, não por conveniência ou arranjo, mas porque escolhemos um ao outro, livremente, com pleno conhecimento de quem realmente somos." Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos de Luísa enquanto ela respondia com simplicidade: "Sim, com todo o meu coração, sim." À distância, Alfredo observava a cena com satisfação. Ao seu lado, o velho jardineiro Antônio sorria serenamente. "Funcionou até melhor do que esperávamos", comentou Alfredo. "A natureza sempre encontra seu caminho", respondeu o jardineiro. "Como as raízes que buscam água nas profundezas, os corações verdadeiros sempre se encontram, não importa quão improvável pareça." E assim, sob o olhar radiante da flor mais rara do mundo, 2 pessoas que jamais teriam se encontrado em circunstâncias normais selavam um compromisso baseado não em conveniência ou tradição, mas em algo muito mais precioso, a verdade cultivada com paciência, regada com honestidade e florescida no tempo exato. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Luísa e Eduardo tenha tocado seus corações. Esta narrativa sobre integridade e verdadeira conexão nos lembra que as maiores belezas da vida muitas vezes crescem longe dos olhares, enraizando-se profundamente antes de florescer. Para acompanhar mais histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial
com narrativas que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos e as surpresas que a vida nos reserva. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se esta história trouxe um sorriso ao seu rosto ou uma lágrima aos seus olhos, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos novas histórias que inspiram, emocionam e fazem pensar. Compartilhem nos comentários. Qual foi o momento desta história que mais tocou seu coração? Quando vocês sentiram que